Não podemos negar que os avanços da ciência trazem diversos benefícios para a nossa vida. A todo momento tem alguém trabalhando para solucionar um problema, seja testando formas diferentes de fazer a mesma coisa ou até mesmo criando invenções para facilitar as nossas vidas. E se eu te falar que hoje a maioria das pessoas tem em sua casa parte de um equipamento que antes era utilizado em guerras? Ou até mesmo que o café da manhã de muitas pessoas era originalmente uma gororoba em um hospital? Ou até mesmo que um dos remédios mais importantes para a humanidade foi criado por alguém que se distraiu? Gostou do assunto? Então deixa seu like, se inscreva e confira 5 descobertas por acaso. E aí, bom? Thiago Pereira aqui. Esse canal é novo, então peço que vocês comentem o que acharam dos vídeos. Sem mais enrolação, vamos às invenções. Raio-X. Em novembro de 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad estava trabalhando com tubos de raios catódicos até que percebeu algo estranho. Ele percebeu que mesmo com os tubos enrolados em um papel grosso, uma luz conseguia atravessar esse papel e atingir uma parede próxima a ele. Ele começou a testar como a luz se comportava em diferentes objetos, até que ele teve a ideia de pedir à sua esposa de posicionar a mão à frente, para ver se a luz conseguiria atravessar também. Ao fundo foi colocado um papel tratado, semelhante a um papel fotográfico, e por incrível que pareça, nesse momento foi tirado o primeiro raio-x da história. Os raios-x receberam esse nome porque até aquele momento o físico não sabia bem como que funcionavam esses raios, e aí como era uma incógnita, ele acabou colocando a letra X. O raio-x foi uma verdadeira revolução para a medicina, pois possibilitou que os médicos conseguissem enxergar a pessoa pelo lado de dentro, sem necessariamente ter que abrir, algo que até o momento não era possível. O raio-x só foi conhecido em todo o mundo após ser utilizado na Guerra dos Balcãs. Os médicos da época utilizavam um aparelho para localizar balas e identificar ossos quebrados nos combatentes. Mas demorou muito para que se descobrisse o efeito nocivo que esses raios mágicos trariam para a saúde. Para você ter uma ideia, na década de 1930, as sapatarias tinham um aparelho chamado de fluoroscópio. Era um aparelho que a pessoa colocava o pé e aí você tinha a visualização para saber se o sapato que foi encomendado estava realmente de acordo com o pé da pessoa. Aí eu fico me perguntando, será que eles imaginavam que era igual aquele raio-x scanner? Quem é mais antigo aí vai lembrar. Surpreenda seus amigos! O Raio-X Scanner é a mais nova brincadeira da galera! Envie um SMS com a palavra Raio-X para o número 77888, assine a Playfone e baixe a... Depois de vários anos, relatos sobre danos na pele e queimaduras começaram a surgir. Foi então que os cientistas começaram a observar o potencial negativo que esses equipamentos poderiam trazer para a saúde. Mas apenas em 1950 que o uso do fluoroscópio foi proibido. Micro-ondas. Por incrível que pareça, o micro-ondas foi criado durante a Segunda Guerra Mundial, mas o objetivo dele era completamente diferente. Radares detectores de micro-ondas foram criados com o objetivo de detectar a aproximação de naves inimigas. As aeronaves emitiam micro-ondas chamadas de magnétron. A análise desses magnétron em um radar conseguiam mostrar a aproximação, a localização e outros dados de navegação dessas aeronaves. A história teve uma verdadeira reviravolta quando, em 1945, Percy Spencer se aproxima de um tubo de magnétron que estava ligado, e ele percebeu que uma barra de doce que estava no seu bolso começou a derreter. Como ele ficou curioso com o que tinha ocorrido, ele passou a estudar mais a fundo as micro-ondas e percebeu o potencial enorme para ser utilizado também no preparo de alimentos. O primeiro equipamento de micro-ondas tinha um aspecto completamente diferente do que a gente conhece hoje. Ele tinha em torno de 1,5 metro de altura e pesava até 350 quilos. Mas como a ciência está sempre evoluindo, foi possível que esse aparelho ocupasse cada vez menos espaço. Ainda bem que isso aconteceu, né? Que pensa, 1,5 metro em um apartamento pequeno, não ficaria fácil de arrumar um lugar para ele. Marca-passo. O inventor Wilson Gribat estava trabalhando em um equipamento para monitorar e gravar os batimentos cardíacos, mas acabou cometendo um erro. Ele inseriu no seu dispositivo um transistor 100 vezes mais potente do que ele deveria utilizar. Aí surge aquele suspense. Será que ao invés de gravar os batimentos, ele estava fazendo com que os corações parassem? Muito pelo contrário, o seu erro fez com que o equipamento criasse pulsos elétricos. Esses pulsos elétricos eram muito semelhantes ao que o coração recebe. Ou seja, ao invés de arruinar tudo, o seu erro fez com que o equipamento não monitorasse os batimentos cardíacos, mas sim os criassem. Ao perceber isso, ele ficou muito surpreso, porque a sua invenção poderia ser utilizada como um marca-passo interno.
Aí você se questiona, mas todo marca-passo não é interno? Não. Para a época, os marca-passos eram mais ou menos do tamanho de uma televisão e a pessoa precisava ficar ligada nele o tempo todo. Ele ficou fascinado com a descoberta, porque pensa só, antes as pessoas viviam ligadas a um equipamento que era do tamanho de uma televisão, mas agora com a nova possibilidade, essas pessoas poderiam ter vidas normais. O primeiro protótipo de marca-passo tinha mais ou menos o tamanho da palma de uma mão e foi implantado em um cachorro em 1958. A cirurgia foi um sucesso e o equipamento operou sem dificuldades. O grande problema foi que os fluidos corporais passaram a invadir o equipamento. Então, o sangue que entrava, o líquido do corpo que acabava entrando ali dentro, fazia com que os circuitos elétricos se desgastassem muito rápido. E um outro problema é que as baterias não eram tão eficientes. Então, de 2 em 2 anos, elas deveriam ser trocadas. Mas o Greenblatt não se deu por vencido. Ele estava muito feliz com a sua descoberta e em 1970 ele fundou a própria empresa. Lá eles desenvolveram baterias de lítio, que duravam até 10 anos, e essas baterias foram usadas em mais de 90% dos marca-passos no mundo. Penicilina. A descoberta da penicilina se deu de forma acidental pelo médico microbiologista Alexander Fleming, em 1928. O médico estava estudando sobre substâncias capazes de matar bactérias, até que saiu de férias e esqueceu todo o seu material de trabalho em cima da mesa. Ao retornar das férias, se deu conta que havia esquecido ali seu material. Quando voltou a analisar, percebeu que a amostra dele tinha sido infectada por um fungo. E o que ele achou mais estranho é que próximo ao fungo não havia nenhuma bactéria, apenas algumas partes esbranquiçadas. Aí ele parou para pensar, será que essa substância tem alguma capacidade de matar bactérias? A partir daí ele começou a estudar mais a fundo esse fungo e percebeu que esse fungo era pertencente ao gênero Psyllium e também que esse fungo era capaz de produzir essa substância que realmente matava vários tipos de bactérias. Então, fazendo jus ao nome do fungo, ele deu o nome dessa substância de penicilina. Pensa, que louco, né? Você sai de férias e você esquece alguma coisa ali, um dos maiores remédios da humanidade. Se eu esquecer qualquer coisa aqui, eu voltar, sei lá, vai ser só dor de cabeça. Os resultados com a penicilina foram tão impressionantes que por um tempo chegou-se a pensar que ninguém mais sofreria com doenças causadas por bactérias. Mas o uso desregrado de antibióticos, não apenas da penicilina, fez com que várias superbactérias surgissem. As superbactérias, para quem não conhece, são bactérias que são resistentes à maioria dos antibióticos já criados. Cereal matinal. E o que dizer dos irmãos John e Will Kellogg, que por acidente descobriram o processo de criação de flocos de cereais? John e Will eram médicos que acreditavam que a cura para seus pacientes estava baseada em uma alimentação sem carne e com pouco sabor. Em 1898, durante uma noite de trabalho onde eles estavam criando receitas para os seus pacientes, eles deixaram um pote com trigo cozinhando por muito tempo. Quando eles perceberam, aquela massa estava completamente ressecada, mas ao invés de jogar fora, eles pegaram essa mistura, amassaram e depois perceberam que vários flocos se formaram. Aí decidiram pegar esses flocos e deixar secar um pouco mais para depois servir para os seus pacientes. O resultado agradou eles e vários pacientes, então eles decidiram repetir a receita, só que dessa vez usando o milho no lugar do trigo. Os pacientes gostaram tanto que mesmo depois de receber alta, eles queriam continuar comendo aquela mistura. E foi aí que começaram vários pedidos e encomendas por correio. Ao perceberem o sucesso dos novos flocos de milho, os irmãos decidiram criar uma empresa de cereais matinais, que leva o sobrenome dos irmãos até hoje. Uma outra curiosidade, você sabia que os astronautas do Apollo 11 comeram sucrilhos no espaço? Como era impossível misturar o cereal com leite em uma tigela, porque no ambiente de gravidade zero tudo ia acabar flutuando, eles criaram o que seria hoje mais próximo assim, de uma barra de cereal. Então eles pegaram o cereal matinal, os sucrilhos, misturaram com pedaços de frutas, compactaram e esse foi o alimento deles durante a viagem. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve que você não vai perder nenhum vídeo sobre várias curiosidades que eu vou estar trazendo aqui no canal. Se possível, envie também para mais um amigo. Valeu!